es una de las pocas oportunidades que puede estar con un genio real. Es un tipo con una capacidad de composición y de arreglos que es increíble, de 5 décadas, más de 5 décadas de trabajo. Es una leyenda, que lo conocen. Ha tocado por los mejores tiempos. Pero hablemos de. Es uno de los músicos brasileños más importantes vivos. Que tenemos la suerte que esté acá, que se compre hasta el barrio. Así que está bueno que estén. Porque si había menos de 10 no lo hacía, pues pero así está bien. Juanpi, pregunta técnica. ¿Y el repertorio cómo lo de qué consta? ¿De qué consiste? ¿El repertorio del trío o el repertorio? Del trío que ustedes Para acá. Estamos tocando temas de dos, en dúo, es dos con el trío. Él toca solo 2 o 3 más. Y en dúo toca uno Sandro con él, se llama Pilar, es hermoso. Uy, entonces hay como 4 o 5 canciones de él. Después ahí a Toninho se le ocurrió hacer música tradicional de cada país. Así que tocamos una canción tradicional brasileña de Héctor Villalobos que se llama Trencinho do Caipira, capaz que la conocéis. Es hermoso. Y después una canción popular portuguesa llamada Mai Preta, que es, ¿la conocés? Que es una madre negra que la letra es muy fuerte, porque dice, más allá de que el patrón le pega al marido, él, como tiene que criar al hijo, igual el hijo lo va a criar con amor. Aunque le pegue al marido, cría al hijo con amor. Así que bueno, después tocamos de un niño, porque yo quería tocar algo argentino, y no era lo que más yo quería tocar, pero bueno, le dije que sí. Y después tocamos algún estándar, algún tema de Jovín, y creo que eso, ahí estamos, por ahí vamos. Hay un tema mío también, una balada. Sí. ¿Y quién le puso el nombre a la clínica de militar? Él. La clínica de. Él. Bien. Muy bien. El Toninho, que es tiene una capacidad inusual, es un genio, ¿no? De poder armonizar y a componer en un segundo cualquier cosa. Para que tengas una idea, capaz que es una introducción y eso después es una canción, de tan musical que es. ¿Cómo se llama? Toninho Horta. Y Sandro, el otro muchacho que está por llegar porque se perdió, salió a caminar y se perdió. Estamos al revés. Así es Ciudad Jardín. Así es Ciudad Jardín. No tiene celular, entonces después volvió, por suerte llegó, ya está por venir, viene caminando. Está en mi casa parando, otro niño está en Villa Ortuza. Él giró con Jethro Tull, con Gary Barton, con Barry Harris, tocó con la sección rítmica de Barry Cini, con Alberto y Roddy, entonces muy talentoso, tiene mucho oído y toca con muchas afinaciones. Entonces hace como sonidos detrás de los chicos no lo conocen, detrás de los temas, entonces lo que pasa en el trío está muy interesante. Así que lo van a disfrutar. ¿Alguno de ustedes toca música brasileña más allá de Charlie, que ya sabemos? Porque no conozco, no. O sí, porque conocen mucho. ¿Son todos guitarristas? ¿Cómo fue el proceso de armar el concierto a distancia? ¿Hubo como primero una preselección de la música? Sí. ¿Enviaron? Sí, fue un proceso de seleccionar el repertorio y propusimos cosas que después dijimos que no, que sí, hasta que bueno, tuvimos una cantidad de temas. Se ensayó muy poquito un lunes, todo el martes y bueno, ahí tocamos el tiempo. La música de Toninho es difícil y la de Sandro también, así que bueno, ahí habría que laburar. ¿Les decía algo, Sandro? No, estaba pensando la música. Pero vos tuviste que estudiar entonces. ¿Yo? Sí. Sí, por Pues si supuesto. ensayaron un poco, ¿cómo Sí, hicieron? lo estuve estudiando. Sí. ¿Cómo la viste, querida? Estaba Partitura, bien detallada la música de él. Y está detallada, pero él va por donde quiere. Entonces, Justamente a eso me y refiero. los tiempos son otros que los que están grabados, entonces hay que escuchar. Lo que aprendí es que hay que escuchar y seguir lo que hacer. Aparte de los temas. Hay un tema llamado "Aquí las cosas todas",
Hay que seguirlo a él, porque canta y entonces, el primer día lo dijo, no me están escuchando. Claro, porque uno toca al tiempo, porque yo considero que tengo buen tiempo, hay que escucharlo a él. Si él se atrasa o se adelanta, entonces, bueno, es una lección en eso, ¿no? Cuando uno toca este tipo de música que no hay batería, se trabaja en escuchar cantar. Entonces, es difícil. Así que bueno, es muy inspirador porque él es un productor de música constante. Es como una cosa rara de explicar, es como si yo hiciera esto y hace siempre un tema y siempre un segundo. Es una cosa increíble. Muy inspirador. Sandro también, muy musical. Bueno, fuerte aplauso para Lucas que está laburando acá. Este muchacho es el bajista del grupo de rock Cerebro Vacío y también tomó la franela mucho tiempo. Así que, bueno, eso. Pero Tominho puede improvisar, puede tocar jazz. Y eso que ha tocado, lo ha estudiado. Digamos, ha estudiado a su manera, ¿no? No es que lo ha estudiado. No es teórico totalmente. Pero van a ver que hace cosas que son increíbles. Sabe lo que está haciendo, aunque no totalmente la teoría. Por ejemplo, en un acorde había un tema de él que tiene una 7 y un seno aumentada. Y yo le digo, menor melódica. ¿Qué escala estás tocando? Para mí era obvio. Pero bueno, él se sorprendió. Mejor no lo asociaba con eso. Pero él que tocaba. Y no improvisa. No improvisa. Arregla y. Él puede improvisar, pero se dedica a otra cosa, ¿no? Improvisa más con acordes. Es como un cordal. Sí, es como en el fondo de todo es un cordal previo. Y tiene una capacidad melódica tremenda también, pero lo hace más con las voces. Bueno, con la guitarra también, ¿no? Es como su fuerte todo ese mundo armónico. Y le pregunté cómo compone, ahora lo vamos a hacer preguntar igual como ven. Y me dijo que hace todo a la vez. Empieza con un bump de acordes, se le ocurre una melodía y después ya hace una canción a partir de ahí, todo a la vez. Porque las armonías son difíciles. Muy difícil. ¿Vos sabés conocías la música de él? Sí. Una especie de grimba brasileño. ¿Cómo? Una especie de grimba brasileño. Bueno, a ver, sí, pero usted no componía. De verdad. Sería como un cordal previo que compone, claro. Y la música brasileña, acá Charlie, el maestro Charagana, ha tocado con mucha gente importante de Brasil, tiene toda esa característica, ¿no? Armónica así y densa, ¿no? De tener mucha armonía en general, ¿no, Charlie? Definitivamente, pero después lo llamativo es que no te la pueden explicar. No, o sea, es como que es el vocabulario. Pero eso nace con Jobim o antes ya. El samba tiene su gracia, o sea, vos escuchás a un Pichinguinha, a toda esa gente del lloro, tiene una riqueza por los 2000, ¿sí? No malo lo que se llamaban el bebop brasileño. O sea que ya venían con eso. El lloro más de una óptica, a ver, mucha tríada con inversiones, conducción de bajos, contracantos muy sofisticados de Pichinguinha, después derivó en lo que es la bailaría del samba, sobre armonías que tienen su gracia, modulaciones, ¿viste? Al cuarto grado, quinto grado, a la tónica menor de la tonalidad mayor, o sea, un montón de cosas que ya venían manchando y te aparece Tom Jobim, que chupa todo el cool jazz de los 60, ¿sí? Mezclado con una formación muy fuerte en impresionismo francés, Debussy, Ravel, todo eso, y esa mezcolanza en Río de Janeiro, años 60, pero sí. Todo eso a una cuadra de Ipanema. Porque yo lo que digo, está Jobim, está Tominho, tenés Iván Lins, ya van, hay mucho método. Pero estos vienen de una escuela que es la del Club y de Esquina de Minas Gerais. Quedó de Milton, ¿no? Claro, el Nacimiento, toda esa calidad están recontra locos. La música es densa. ¿Sí? Es muy densa. Yo lo que una vez hablaba, no me acuerdo con quién, la música popular de Brasil es muy rica. La música popular argentina, esto no estoy diciendo folclore, la música popular no es tan rica, como esa cantidad de música, me parece a mí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Y lo he estudiado. Porque, ¿qué podemos decir? León Gieco, no es que sea malo, no es buenísimo, pero digo, lo es lo mismo. Popular en ese sentido. En ese claro, y sí. Sí, claro. Pero
tenemos el tango. Sí, no, ya sé. El tango fue muy popular. Pasa Sí, que puede ser de otra época. Pero el tango y su posterior hijo prodigio, que es Piazzolla, todos los compositores eran de la formación clásica. Mientras que estos tipos no, vos os admiten los inventos, ellos no saben lo que hacen y hacen cosas súper ricas. Serían como una espiritización al infinito. bueno, pasa que también sí. Tipo que no entienden lo que hacen y es riquísimo. Si vos hablás con Luis Amaya de Tres para el Folclore, yo creo que tampoco sabía exactamente lo que hacía. Sin embargo, Tres para el Folclore tiene unas cosas contrapuntísticas. Hay toda una. Pero no es un movimiento eso. Es un caso. No sé, Pero no definió No, lo que es pero, el folclore. pero en el Cuyo, por ejemplo, hay un montón de cultura de criolla con Cuba que la gente acá en El Argentina gato. completamente. El gato cuyano. Bueno, pero no es popular. Eso es lo que digo, es acotado ahí. Es bastante de culto lo que está diciendo. Sí, pero realmente Y te muy vas. regional. Sí, pero si te vas a Cuyo, realmente sale de abajo de la tierra. Pero Es regional. Eso te digo, pero no es la cultura de él. Ahí, Nunca fue famosa, tipo León Gieco, esas por lo que cosas. vos pensás, Tomce, Germeto, Yaván, Iván Lins, hay un montón, es que es más grande el país, está los negros ahí, toda una Sí. cosa que saca lo pasó. Pero me parece a mí que hay una riqueza que. Puede ser. Es que- Pero el mejor guitarrista del mundo es mitad argentino y mitad brasilero, que llaman Hugo. Para mí es una parte de la cultura El- folclórica. no me gusta. A mí no me gusta. Él es el maestro de él es de Con los Pasos de los Libros. Sí, De Lucio Chanel. Janet. Nunca me acuerdo si es Montiel o Mar. Y él es de Uruguayana. Sí. De los padres los argentinos, así es. Sí, es del sur, de Río Grande do Sul. ¿Cómo? El padre es argentino, la madre es brasileña. ¿El padre de quién se llama? O el padre, o no me acuerdo no me acuerdo bien cómo era la historia, pero tenía una parte argentina llamada. Yo no me acuerdo cuál era, pero Yo no sé, yo lo que sé es que ya que Lucio se tuvo que quedar en la casa de él de casualidad y a partir de ahí le empezó a dar clases. Sí, yo tengo esa data también. Pero no sé si era. No creo que la familia es tipo. Son brazucos. Son de pasa que están ahí cerca de ahí de Paso de los Libros. Hace poco estuvo acá. Estuvo en Argentina. Sí, bien. Bien seguido. Bueno, así que le pido disculpas por esta tardanza, pero ¿qué puedo hacer? Así que, bueno, pero es interesante el debate, interesante charlar de estas cosas tan interesantes. Y veo que todos saben mucho. Yo la verdad que siempre fui como convidado de piedra. Me gusta mucho Jobim, ¿no? Y sus composiciones me asombran. La verdad que conozco más la música de Tornillo por dentro, es increíble. Yo no creo que estamos ante un Jobim tranquilamente. Con el paso del tiempo se va a valorizar quizás más. Lo que pasa es que las armonías aún son más complicadas. Claro, pero Jobim sabía perfectamente lo que hacía. Ah, no sabía. Tiene formación clásica Ah, y impresionismo. Por eso la cuestión de la cosa difusa del centro tonal del tono, porque no Claro. empieza, lo único que importa es la conducción de voz, Claro, nada más. claro. Que todo vaya, todo el fluir armónico sea de a medio tono, que es todo así, ¿entendés? Bien impresionista. no, aparte de recursos como el de Corcovado que hace el disminuido, después eso hace, es de acorde en realidad, es el sexto modo de menor armónica. Llegaste, pero no es esto, niño. Bueno, paso. ¿Dónde llegó? Y no llegó todavía. Está imposible. Y es lo que pasó. ¿Cuánto tardaste en llegar? 50 minutos. La primera junta. Bien. Ya tiene que estar por llegar. Porque me mandó. A ver dónde están. Pero en realidad, Debe estar por llegar. Espera. Pasa la data entonces. Sí. ¿Y el portugués que lo vas a Ya buscar? está acá nomás. Y el portugués debe estar en casero. Mirá lo que tardó. Qué bárbaro. El portugués tiene que llegar caminando, si no que me llamen. Si va a buscar, no sé, ya salió. Además no lo conocés, ¿verdad? yo te cuento una mini anécdota de cuando llegué a Brasil respecto a esto. Vos arreglás con un brasileño a las 4, el tipo entiende a las 6 y llega a las 8. Esa es la anécdota que me dijeron la primera vez. Acostumbrate. Vos sos argentino, vas a pensarlo diferente, ¿verdad? Ya no existe lo que hay. Ahí está Sandra.
Vamos Abre la cerveza. El señor Sandro Norto. Directamente de Porto, Portugal. Llegué ahora. Pero como Tonino no llegó, son como los gatos, cae siempre parado. Siéntate ahí o ahí donde quieras. Le ponemos el micrófono, Lucas, a él a la guitarra y que hable con ese mismo. Para que. ¿Cómo? Espérate. ¿A qué hora te das? ¿A las 8, no? Era a las 7. Portugués. Es una hora media. Juan Pilón. No tengo derecho a cenar. Dice que los brasileños siempre llegan tarde. Dice que se ve que en Portugal también. Quieres aprender con portugueses. No se enchufa la guitarra de él. No, me pone el micrófono. Lo vaticinaste, sí. Tiene café. Agua. Agua. Cerró. Eres el bajista del grupo de rock, Lucas. Sí. Grande, agua. Bueno, ahora pregúntale a Sandro todo lo que quiera. Hey. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció, señor Harry? Que tengo que ahora que decir muy bonito, muy bonito. Es redondo, ¿viste? Ujú. Me perdí 2 veces hoy. Pero que conocí la ciudad. Hola a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Que vamos a disfrutar, que lo que yo pienso que sea una reunión de amigos de la música, que todos tenemos una cosa en común, el gusto de la música. Que yo pienso, nos tivemos ontem un workshop de música muy hermoso, muy bonito, porque conseguimos tentar hacer con todos los alumnos todas las dudas que tenían sobre música, pero encontrar la tua voz como músico, que eu penso que é muito importante, de encontrar a tua própria voz, encontrar o teu caminho, não o caminho de los outros, o teu caminho, e que eu penso que este workshop é para vocês perguntarem a 2 músicos que tenham um pouquito mais de experiência que vocês. No que algunos. Algunos son muy buenos. Que bien, que bien. Aquí hay un profesor de verbo. Que bien. Levante la mano, profesor de verbo. Sigamos, sigamos. Qué bien, qué bien, qué bien. Que estamos aquí para responder todas las cuestiones que estén relacionadas con música, con la vida del músico, si quieren hablar de improvisación, preguntas de A mí me cromatismo. gustaría que hable de todas las afinaciones que usas. ¿Todas? O algunas, bueno. Que voy con no. Sí. Muéstrale como todo casi. Ok. Puedo comenzar a tocar un poquito, ¿no? Sí, sí. Un tema. Sí, ¿cuál quieres tocar? Ah, ¿Mi balada? con esta afinación. No. Entonces improvisa y yo improviso. Ok, vale. Pero explícale la afinación primero. Ok. ¿Por dónde comenzar en español? Puedo hablar en inglés y traduzco. O fala portugués, algunos entienden, si no, algunos traducirán. Ok. ¿Por dónde comenzar? Es una historia grande. Pero que yo fui muy nuevo para estudiar en Londres, que tuve la oportunidad de estudiar con un músico muy hermoso llamado Eric Rhodes, que me mostró que la guitarra es un instrumento de orquesta. Si comenzás a pensar, la guitarra tiene 6 cuerdas, que son como 6 flautas. Y que, sabes, cuando tocas esta corda no sabe que a otra está a ser tocada. Es tu cerebro que pone las notas juntas, nunca la guitarra. Es como piano, cuando está tocando un acorde, esta nota no sabe que esta está a tocar. Pero cuando tocas juntos, el cerebro pone las notas juntas y eso crea un sonido. Y que
tive a oportunidade de entrar numa universidade muito competitiva e que desde cedo que tive estudando los maiores, como todos, Wes Montgomery, Bill Frisell, Max Stern, Bert Martini, e que depois que fui com Eric Rhodes, que tive a oportunidade, que ele me mostrou afinações diferentes da guitarra, e que tive uma sorte muito grande que acabei por trabalhar com uma banda irlandesa, onde eu tocava burrês, onde eu tocava música irlandesa, muito em ré, em sol, e que tinha muitas afinações diferentes, e que eu comecei a perceber, com as afinações eu poderia criar landscapes, sonidos novos, e que com que eu estava indo para uma identidade nova, completamente fora de conforto, da minha zona de conforto. E que, à medida que eu fui estudar composição e orquestração, tive também uma sorte muito grande. Com 15 anos tive um professor, o meu professor, que eu me lembro muito bem, que fui ter com ele à la playa, e que estava escrevendo a Quinta Sinfonia de Mahler com um Walkman, e que estava em la playa, simplesmente desfrutando da playa, e que estava escrevendo. E eu mirei a ele, e que estava dizendo, ele me disse a mim: jovem, que queres aprender? E eu disse: eu quero aprender a fazer isso, eu quero estar na praia, ouvir a Quinta Sinfonia, e simplesmente estar a escrever, que eu não sei por onde começar. Que é isso que foi, tive um professor grandíssimo que me pôs fora disto, que me ensinou. Me recuerdo muy bien que ¿quieres aprender a tocar guitarra? A casa dele tinha um piano, tinha um contrabajo, tinha percussões, tinha alguns instrumentos, pero que eu queria aprender a tocar guitarra, que queria ser guitarrista. Ele me disse, não, agora que vais aprender percussão, que te vou ensinar 2 ou 3 meses, tienes que entender coisas fora da guitarra. Tienes que, para tu ser um bom guitarrista, tienes que te inspirar de muitas coisas para começar a entender isso de uma maneira diferente. É que depois de estar 2 meses a estudar percussão com ele, que estudei lá, ¿sí? ¿Y qué edad tenías vos cuando...? 15. É que começou a ensinar as claves, e que eu estava sempre ansioso, que eu via a guitarra ali, e que quando eu chegava a casa, me lembro, nas primeiras aulas, ele estava tocando um tema de Martini, que sabia tocar. E eu quero aprender a tocar isso, pero não, que tienes tempo, agora vais estudar percussão. E que depois, passados 2 meses, me disse: mira, pica el contrabajo, tienes que aprender a ouvir os bajos, tienes que aprender a ouvir o 4º grado, voltar para o primeiro, ouvir o 6º, e que tienes que te pôr numa posição de acompanhante. E todas essas histórias começaram, algumas histórias, por isso que para mim é muito importante, um primeiro conselho é: se tienes a oportunidade de estudar com um mestre, estuda. Porque os mestres realmente sabem e realmente te podem abrir portas. Pero que as portas são dentro de ti, não fora. E para mim foi muito importante essa relação com tudo que tinha a ver, menos com a guitarra. Só passados 6, 7 meses é que comecei a estudar guitarra com ele. E foi intenso, foi muito bueno, increíble. Até hoje é meu mestre, e cada vez que vou a Portugal, e cada vez que estou em Porto, que le chamo para cenar, ele tem agora 82, 83, e para mim é uma maravilha, tenho tanto a agradecer a ele, tanto, porque me fez realmente pensar. E foi ele que me deu as bases de treino auditivo, foi ele que me deu as bases de harmonia, foi com ele que eu tive a oportunidade de conhecer o livro mais importante de composição. Eu vou fazer uma pergunta: vocês, qual é o livro mais importante de composição? É uma pergunta. Não hay compositores. Qual é o livro mais importante? Eu sei o que estou dizendo. Qual é o livro mais importante de composição? ¿Cómo es la vida del músico?
No, fiz una pregunta que voy a responder ahí. ¿Cuál es? What is the most important book of composition? No, well, yeah. My life. Our life. Ok, voy a desvendar un poquito. ¿Cuál es el libro más importante de contrapunto? Ok, para mí ya fue la cosa más importante de estar aquí para os decir que lo te voy a decir. El libro más importante de música se llama Gradus ad Parnassum, escrito por Johann Joseph Fuchs. Ese libro es los fundamentos de la composición y es sabido que el padre de Mozart enseñó a Mozart a componer con ese libro. Es sabido que Bach y Beethoven que enseñaron a sus alumnos con ese libro. Ese libro fue escrito por Johann Joseph Fuchs, que fue un compositor muy importante, que el nickname, el nombre de la historia, el cognom es el emperador de la música. El sobrenombre, él es conocido por el emperador de la música. Él sirvió 3 reyes en Austria, y que fue gracias a él el principio de música estudiada comenzó. Porque en el século XV teníamos el Renacimiento, y después en el século XVI comenzó el Barroco, y después el Clásico, 750, el Romántico con Beethoven en 1815, 20, y después tienes el principio de música moderna, con hasta hoy nos vivimos en un periodo de clásico moderno. Ya está llegando, Lucas. Esto todo aconteció por causa de un señor, porque él fue el primero que escribió las reglas de contrapunto. Este libro es un libro que cuesta $10, no es nada, pero que tiene, como tú sabes, aprender a componer con 2 voces. ¿En contrapunto por especies? Sí, sí, con 2 voces, con 3 voces, con 4 voces y por fin 5. Y que para mí fue muy importante con 16 años tener un profesor que me dio ese libro y que me fez hacer ese libro. Él también me explicó que la música está dividida en 4, que tiene el bajo, el tenor, el alto y el soprano. Y que en la vida no existe nada más que estas 4 divisiones, y que la orquesta está dividida en 4. Y que para mí, desde esa altura, voltando la guitarra, voltando las afinaciones, por alguna razón, y después comencé a descubrir, no descubrí, sí, que mi profesor en Londres, años atrás, me mostró algunas afinaciones, y que en mi cabeza comencé a pensar, pero que si yo consigo tocar en Do, como un cello, C2, y que tenga aquí un Re, y que la frecuencia de sonidos aumenta el range de instrumento, yo consigo mismo orquestar estas 4 regiones de la música. Y que para mí fue muy importante comenzar con eso en la cabeza, y cuando compongo, yo pienso siempre en estos 4 elementos, donde está el bajo, donde está el tenor, donde está el alto y donde está el soprano. Intento conjugar con las reglas que también aprendí de contrapunto. Posteriormente que comencé a estudiar otro tipo de arreglos, y después, claro, es como la vida no es perfecta, no existe ningún músico perfecto, existen siempre fallas, pero que tú juntas, es como el español, es horrible, pero que estoy intentando juntar esto con esto, y que me estoy intentando hacer entender. Y la música es lo mismo, tienes la suerte de conocer, de andar con este músico, tive la suerte de andar con Gary Burton en la estrada, aprendí muchísimo, tive la suerte de tocar con Jethro Tull. Jethro Tull era un Ian Anderson, acabé de grabar un mes atrás con Ian Anderson, mi música, minhas próprias composiciones, que él tiene una manera natural, por ejemplo, otro día,
fiz. Mira, isto é engraçado porque... Por exemplo, eu aprendi com Ian Anderson para ele tocar diferentes tipos de compassos. É uma coisa muito natural para ele. Que ele fazia um riff de 11 por 8, que eu estava 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. E para ele é natural. E para mim, no princípio, tinha mesmo que contar e que está mesmo que depois de tocar, eu toquei com ele 2 anos e meio, e depois de todas as experiências de tocar e de sentir a música, isso começou a ser fácil para mim. Por exemplo, eu te vou mostrar uma parte rápida de uma música que compus em 10 por 8, e que para mim foi fácil. Eu nem pensei nisso, só depois de componer é que fui analisar o tempo. É que tive que gravar, que eu não conseguia contar e tocar ao mesmo tempo. Porque quando eu gravei, contei, isto é 10 por 8, que te mostro rápido. Pero antigamente era impossível para mim, e que tive que me pensar em James Bond, Impossible Missão Impossível, ¿sí? El ritmo. É que antes que tinha que me agarrar a estas coisas, e a música é isso, é um sotaque. Todos os estilos de música portuguesa é fado, que é muito característico, como em Espanha é flamenco, é que tienes ornamentações que fazem parte dessa linguagem. É que tienes que vivir, tienes que sentir as coisas. Eu me lembro muito bem que quando eu fui estudar para Londres, o meu sonho era tocar como Charlie Christian, Miles Montgomery, e que eu verdadeiramente comecei a entender algo quando eu comecei a estudar com Barry Harris. Eu estudei com Barry Harris 15 anos, que é um professor incrível, e que só depois de estar em Arden, em New York, ele entender que outro dia que estava falando com Toninho, que estava a dizer, sabes como eu aprendi o swing? Aprendi uma linguagem muito engraçada que era dizer shut the door, shut the door, shut the door, shut, e fecha a porta, ¿sí? Pero que se pensares shut the door, 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 que faz sentido. É que esta é uma maneira de te locomoveres interiormente para tocar com swing. O os brasileiros dizem, ou eu aprendi com alguns músicos muito famosos brasileiros, que dizem chiquirim, 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 e se sientes isso, e se começas a incorporar a ti próprio com que tienes que te quero dizer é muito importante para um músico viajar, é muito importante o músico conviver com muitíssimos músicos, com mestres de várias zonas do mundo. Tive a sorte de me sentar com o Yo-Yo Ma, por exemplo, que foi muito hermoso tocar temas com ele, a maneira de ele tocar os ligados, que para mim a primeira vez que eu ouvi, que foi tienes que estar atento também quando trabalhas com os outros, é um conselho número 1, escuchar, que é muito importante, como os outros te tocam, é o que eles te dizem a ti. E que esses ligados, a maneira como ele fez os ligados, eu penso que me demorou 8 meses a chegar à metade da maneira que ele toca os ligados. Pero que para mim fez todo o sentido, e que depois, estas mesclas todas, é a beleza do músico, porque o músico é como um iceberg. Tudo que está, as pessoas só ven encima da água, pero que tienes todo isto debaixo. O músico tem que passar por tudo isto para poder mostrar isto. E isto é importante. Eu que toquei Steve Vai, Sacatoa, que me gusta essas coisas, Pat Metheny, uma história muito interessante com
con Gary Burton, los primeros concertos que estaba haciendo con él, que quería demostrar que sabía tocar bien, y que sabía tocar. Eu já tinha tirado 3, 4 solos de Pat Metheny e que estava sempre me defendendo com frases liques de outras pessoas. E Gary Burton veio a mim e me disse: mira, chico, se eu quisesse tocar com Pat Metheny, chamava Pat Metheny, não te chamava a ti. Por que estás a fazer isso? Que eu mirei e pensei: onde está um buraco para eu poder me meter? Porque él tiene razón, que después pasé por un proceso de desconstruir, de estar fuera toda esa información. Y a veces estoy tocando y me lembro, estoy tocando y que ven en lo inconsciente, que ven una frase de no, para con eso, no vas por ahí, ese no es el camino ese es tú. Si erras, erra mejor la próxima vez, fail better. Erra melhor, pero tenha a humildade de aprender com erro e admitir: ei, eu não estou tocando bem hoje, que não há problema nenhum, não vai acontecer, não vai passar nada. É importante aprender com os erros, ou tentar aprender com os erros. ¿Bien? Bueno, vamos a dar un aplauso aquí a Blanco Niño Horta. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. No. Ah, la guitarra. Aquí tenemos, ¿cuánto le queda? ¿500 años? No sé cuánto. Está el libro, lo tiene en la mano, Toninho, antes que nos olvidemos, porque siempre nos olvidamos a la vez. Hay 4 libros de Toninho, que es increíble, con todas sus canciones, que no se puede leer, y fotos de su biografía y la historia de él. Es un libro que es fantástico, así que quiera adquirírselo, se lo pide a Ana, que es su sobrina. Bom, gostaria de passar algumas dicas, né? Falando um pouco de música brasileira, senhores. Mas não queria contar a minha história, porque o Sandro contou toda a história dele. Minha história toda está aqui. Se quer nos conhecer, pode comprar o book. Toca Toninho. Quem foi? Não assino por aqui, porque você está em outra cidade. Está bien, como necesita. Este le cambia el sonido. Visualizar ese video. Toninho me le Ah, porque no gusta. te avanzado. Aprendí bien todos los campos. Sí, me la semana, Bom, muito obrigado, Luca. É um prazer estar na biblioteca. Ah, você também? Federico, Qué memoria. meus amigos de irmãos, os nomes eu esqueci um pouco. Julia.
Remy. Bom, talvez alguns de vocês conheçam um pouco do meu trabalho, outros não. Mas é sempre um prazer encontrar gente jovem, gente ou jovem no sentido de buscar sempre coisas novas, né? Podem ser adultos que nunca tiveram experiência de tocar, por exemplo, a música brasileira e agora tem uma curiosidade. Né? Eu vou tocar uma música, vou fazer um medley de algumas músicas minhas conhecidas e deixar vocês perguntarem, para a gente poder responder mais objetivamente as curiosidades de cada um. Vocês querem traduzir ou não? Todo mundo capítulo ou não? Entende? Uma pergunta da outra.
Faltou tocar o samba para vocês, mas a gente pode tocar depois. Então, me chegou outro dia o Francisco, e o Francisco, não, tudo bem, e ele me perguntou, eu perguntei para ele o que você, para ter uma aula privada, foi outro dia, foi ontem, me parece, e eu perguntei o que ele queria saber. Ele já era músico, tocou para mim algumas coisas, eu vi que já era uma pessoa de muito conhecimento, era professor de uma escola de várias idades, de pequenos ninhos até adolescentes, uma escola grande com muitos professores, e ele falou, quero saber como é que você faz esses acordes todos abertos, diferentes. Aí eu expliquei que o princípio da minha vida com o violão foi assim, aprendendo. A primeira música que eu aprendi foi eu tinha aprendido uma música antes de Corcovado, do Jobim, que era uma música do Ali Barroso, que ele fez o Caldeira do Brasil. Tinha uma música dele antiga, que era uma balada, samba canção, pré-bossa nova, que era assim, escrevi o nome do teu caderno, o nome do zero, eu adorava isso. Tinha 9 anos de idade. Depois, aos 13, meu irmão me ensinou, mais velho, me ensinou os meus acordes, e a primeira bossa nova que eu aprendi foi o Corcovado. E Corcovado tinha uma sequência assim, né? Tem uma sequência. Começa numa menor com sexta, vai descendo para cair em Fá maior, mas a música mesmo é em Dó maior. Eu fiz a primeira música assim, vem meu barquinho, vem me buscar, só que aí eu fui para Dó já. Quero ir com você por imenso mar. Quer dizer, fazer uma nota de melodia com a sétima maior, uma pessoa de 13 anos, né? De 15 anos, né? 13 anos. Então, e a vida inteira eu ouvi jazz desde menino, ouvi clássico, ouvi músicas folclóricas na minha tela, em Belo Horizonte, Minas Gerais, província e tal. E sempre fui aberta a todos os tipos de música, né? Modinhas que meu avô tocava, minha mãe, bandolim. Então acho que isso tudo, essa efervescência musical, me fez gostar de todo tipo de música. Então eu cresci sem preconceito nenhum. O que eu gostava de algum ritmo eu pegava para mim, aplicava em outras situações e tal. E foi aquela coisa de gostar do som, de gostar do colorido, dos espaços, né, dos acordes que soam igual as cordas, assim, que lembram a orquestra e tudo. Eu sempre fui apaixonado com isso. E eu aproveitava que eu não queria fazer nada rápido, para poder entender tudo que eu fazia, para ver se tinha lógica, né? Outro dia eu pensei numa frase que assim, não sei se é essa frase, mas eu lembro que uma frase legal. A harmonia não tem regra, mas tem lógica. Bom, isso, né? Tem lógica. Então, mesmo se você faz uma sequência, e eu vejo muitas pessoas tocando acordes modernos, mas toca um acorde aqui, outro ali, e eu tento tocar tudo meio aproximado, né, de mudando Raramente eu faço um acorde menor e resolvo. Às vezes eu mantenho, faço como se eu fosse já resolver, mas deixo o mesmo acorde para depois mudar, né?
né? Então foi assim que eu fui descobrindo um punhado de acordes diferentes que ampliou a minha parte de harmonia. Depois eu acho que com uns 20 anos de idade, eu acho que já, estou vendo um menino novinho ali, já está tocando violão, você está tocando já? Ah, que bom. Então, eu acho que a pessoa já com 18, 20 anos já tem uma concepção musical formada, pelo menos isso é o que eu vejo nos jovens de hoje, e eu me lembro também que naquela época eu fazia as mesmas harmonias que eu faço hoje, só que agora eu tenho mais possibilidade de... eu estou mais esperto, né? De fazer um acorde e já fazer vários arabescos, tudo. Então a minha vida foi desenvolvida muito assim em cima da parte de harmonia. Mas eu gosto muito de groove. Eu fiz um disco em 85, foi nominado ao Grammy. Aliás, eu tive 3 nominações do Grammy e todas elas foram para o melhor disco de música popular brasileira. Em 2006, eu tive... 2006, não, 2000 não me lembro, foi aquele com Pera Forró. Um disco só de baiano. Ou então baiano. Fiz um disco só disso. E adoro o ritmo. E a gente tem, né, pode tocar até uma melodia romântica, mas que tenha um ritmo, né? Que tenha uma... Então eu sempre misturo, tento pegar influência de todos os lugares. E esse disco foi nominado ao Grammy e eu perdi. Depois, 10 anos depois, de 2009, teve um disco com várias participações de grandes artistas nacionais, né? Tinha o Sérgio Mendes, tinha o Djavan, Ivan Lins, Seu Jorge, Beto Guedes, muita gente mais, e Ivete Sangalo, e o disco foi nominado melhor álbum de música brasileira, também perdi. Aí quando foi em 2020, minha irmã mandou para lá um disco que eu tinha gravado com a minha banda Orquestra Fantasma, com eu mais um trio, piano, baixo, bateria e uma flautista que é minha irmã. E ela é casada com um baixista que toca na minha banda Orquestra Fantasma. Fizemos um disco, um álbum duplo, uma história muito longa, e acabou que o disco ganhou o melhor álbum de música brasileira. Acho que os caras viram assim, esse artista já veio aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes na melhor, concorrendo na mesma categoria. Vamos dar logo o prêmio para ele, de melhor álbum, que aí ele fica sossegado. Então, aí me deram esse disco. Então aí, já contei a minha vida toda, aí tem as experiências todas com músicos internacionais, parcerias que eu fiz com músicos europeus, asiáticos, americanos. Então isso, e agora estou finalmente aqui bebendo da fonte aqui da Argentina, né, ouvindo os ritmos e os talentosos rapazes que eu conheci aqui, muita gente jovem tocando super bonito e criando coisas interessantes, que é diferente dos caminhos musicais que a gente tem, não só a rítmica, mas também a parte de melodia, de harmonia, né, o entendimento deles é diferente, né, então isso é muito legal. Eu acho que tudo isso é muito bom para as parcerias, né, para trocar ideias, né? Então eu acho que eu já falei muito. Quem quiser saber da história vai comprar o livro depois. E trouxe o disco, até parece que tem alguns CDs eu ganhei o prêmio. É um álbum duplo, onde a metade, que chama o disco Belo Horizonte, é o nome da minha cidade. O Belo são as músicas que eu já fiz, já conhecidas, como Cidade de Brasília, Beijo Partido, o Aquió, músicas com um arranjo diferente e com convidados. E o disco Horizonte é um disco de músicas inéditas minhas, do baixista Yuri Popov e do pianista André Dequete. Então, um álbum com 19 músicas, tem um booklet de 64 páginas. Quer dizer, sempre que eu faço uma coisa, esse livro de partitura, tem diagrama, tem letra, e tem a minha história por décadas, desde as minhas músicas que eu fiz nos anos 60
até final de 2010, são 6 décadas. E já foi lançado o e-book dos anos 60 e meu filho que está produzindo, ele vai soltar agora, no próximo mês, o segundo livro da série, que é dos anos 70. Foi quando eu fui para o Rio, comecei a ter mais encontro com o pessoal do Rio. Então é isso, vocês vão esquentando a cabeça para perguntar o que querem saber, mas enquanto isso nós vamos tocar a música de trilho. Bueno, se entiende lo que sí, entendió lo que dice, ¿no? Sí. Bueno, Pode ser atrás aí. Vamos celebrar um grande compositor do Brasil chamado Heitor Villa-Lobos, compositor erudito, muito famoso, orquestrador genial, um cara de melodias incríveis, tocava violão, tocava cello. Ele fez essa música um pouco mais popular e muita gente gravou. Trenzinho do Caipira.
Argentina pela segunda vez, vim aqui há 20 anos atrás, e toquei no Teatro Ateneu, toquei em Rosário também, e com um grupo de Uruguai, o Hugo Fatoruso, um grande musicista, tecladista, junto com o irmão dele, na época estava vivo, Osvaldo, gravaram comigo também em Los Angeles, gravaram comigo no Rio de Janeiro, principalmente o Hugo, um baixista chamado Daniel Massa, ele é baixista também, muito boa lembrança. E agora a gente fazendo essa turnê e terminamos amanhã com um concerto em La Plata. Fizemos algumas cidades já. Domingo vamos a... Domingo. Esse é o último show. Eu não quero ficar mais 20 anos sem vir aqui. Por favor, se queiram perguntar algo, ¿Quieren preguntar algo? La técnica de Sandro, Hago en español y... Sí. ¿Qué sucede en tu mente cuando estás tocando? What happens in your mind when you're playing? It's difficult to think in something. A gente viaja, eu viajo no som. Eu tento tirar os acordes sempre limpos, às vezes os acordes sempre limpos. E quando está tocando em grupo, ouvindo o que os outros estão fazendo, às vezes criar alguma coisa mais livre dentro, mas colocando notas que eles não estão tocando, principalmente as notas leads, né, as notas agudas. Igual acompanhar um cantor, né, cantando uma linha, você está cantando outra linha para fazer aquela coisa de arranjo, dar um espectro mais orquestral, né? Eu penso mais mesmo na música, não dá para viajar assim, para ficar pensando como é que era a vida do Vila Lobos, ou se essa música é boa para tocar no almoço, ou num teatro, né? Eu penso mais no som mesmo, o que o som remete. Então, por exemplo, a música fala de um trem, né? Um trem do interior, né? Então a gente, com aqueles arpejos, aqueles, né, e os, como é que fala, os harmônicos e tudo, a gente tenta fazer, a gente nem pesquisou demais para fazer um som de trem mesmo, né, porque seria um pouco diferente. Esse trem nosso está meio estilizado, mas é bom porque cada um contribui da sua forma. A gente não estipulou arranjo nenhum para as músicas, a gente escolheu um repertório e começamos a tocar. Então, do jeito que a gente tocou, a gente foi gostando e só estipulamos a forma e a canção definida, o resto. Então, assim, quando eu toco, eu penso mais na sonoridade, de soar bonito, o que eu estou tocando e dentro do contexto da música mesmo, né? E a gente acerta, com uma experiência grande, a gente acerta na maioria das vezes, mas algumas vezes a gente, né, faz alguma coisa que não queria, mas aí você finge que não viu, mas que no final tudo é bom. Eu acho que o erro para a música é essencial, né? Porque se você toca muito em cima do que você pré-estudou, você não dá muito espaço para criatividade, né? E você procurando fazer coisas que não fez antes, experimentando, aí você logicamente vai errar, vai passar por alguns lugares que não são tão conhecidos, né? Às vezes dão certo, outras vezes não dão. Mas eu penso mais na música mesmo, quando eu estou tocando, claro, eu tocando, mas ouvindo quem está tocando comigo. E é claro que se eu for pensar assim, noutra situação, que ele falou que você fica pensando qual comida que você vai comer depois do jantar, depois do workshop, aí eu não penso nisso. Então, por exemplo, se o público manda uma grande energia para a gente, de vibração, de olhar, você vê que a pessoa está bem atenta, isso me chama atenção. Então, a gente troca essa energia, né, em forma de contribuição. As pessoas nos dão aquele espaço, aquela confiabilidade de estarem ouvindo, respeitando a música. Então, isso valoriza o nosso trabalho e com essa valorização a gente se sente mais com vontade de sempre estar fazendo o melhor possível para
para agradar as pessoas. Né? E outras que estão meio sérias também, às vezes eu brinco, faço umas brincadeiras entre uma música e outra, para ver se as pessoas estão muito sérias e tal, assim. Principalmente nos workshops, né? Aí às vezes eu brinco, né? A pessoa está pensando em quê, né? Que veio no workshop, mas está pensando em quê? Está pensando em chegar em casa, brincar com os filhos, ou qualquer coisa bacana. Bom, é isso aí. ¿Respondi más o menos, no? Sí. Yo tengo otra pregunta. Por favor. Bueno, te la voy a hacer en español. Dime si no se entiende, si no... Entendo, sim. Portugués, vos falar español. Entonces, a Juanpi lo conozco de años, Sandro recién contó un poco su formación y su recorrido artístico. Y bueno, la pregunta era contigo. Tú eres uno de esos músicos que uno escucha dos notas y ya reconoce, ya reconoce. ¿Comprende? Y eso es muy importante. Sim, basta ouvir duas notas que sabes que é isto. Então, se quer, eu vou falar português. Você é um desses músicos que você escuta duas notas e já reconhece quem é. Ah, sim. Tá bom. Isso acontece com músicos e artistas. Então, você estava aí, eu quero fazer uma pergunta bem de workshop, né? Bem técnica. É assim, você mostrou uma coisa bem interessante para mim, que é como você tomou o Corcovado e daí foi fazendo modificações. E minha pergunta é se eu posso ter como um acercamento a como foi o processo de quando você começou aí e como foi evoluindo ao som que você tem agora, que é um som super estabelecido, super, entendeu? Dá para ver como mostrar como foi a evolução do seu estilo. Não, sim, tem vários aspectos aí, né? Eu já tinha um conhecimento de harmonia de algumas coisas e outras vão aparecendo e a gente está tendo que resolver. Eu não queria copiar o Corcovado. Se eu passasse para o terceiro acorde, eu já achava que era uma cópia, mesmo com 15 anos de idade, ou 13 anos. Então aí eu não sei como vem. Porque eu já tinha uma formação de ouvir muito, né? Eu já tinha muita música na cabeça e, para mim, quando eu comecei a ouvir as músicas da Bossa Nova, que eram mais modernas e tal, como eu tinha ouvido muito jazz, então era tudo mais fácil, eu pegava muito rápido tudo. Então era como se eu estivesse improvisando, né? Né? E aí nesse segundo acorde, eu pensei já do diminuto, né, vir para o acorde dominante para poder resolver, né, em dó. Mas assim, a melodia vem de uma forma natural, eu não penso em escala, não penso em modo, não penso em... se eu estou alegre, eu faço uma música mais rápida, se eu estou assim, mais tranquilo, eu faço uma balada, então... Mas os caminhos das notas é difícil complicar, é uma música, né, por exemplo, me dá 3 notas, dá uma nota você. Mi, você é uma. Dó. Dó sostenido. Dó, mi, dó, mi, dó, dó, dó. Tem uma música que começa assim, brasileira. Carolina, então assim é fácil a gente sair, né? Pega o motivo, né? Inclusive essa coisa rítmica também, né? Parará, aí é legal continuar, mas você não vai ficar fazendo parará toda hora, né? Igual eu estava mostrando uma vez para eles aqui, ele gostou de uma música que eu fiz, pensando no Tom Jobim, era dia de Natal, então a gente tinha um bar, a família, eu ia cantar com as minhas sobrinhas, a minha filha cantando também, ela estava com a gente, né?
vai também estar sempre com a gente. Então, eu fiz uma inversão do Lá maior que eu nunca tinha feito. Eu sempre tocava aqui usando a tônica, essa aqui, ou usando mais, né? Mas essa inversão aqui em cima, com as 4 cordas graves, eu não tinha feito. Lá maior, Lá com sétima maior, Lá com sexta, né? Aí eu fiz esse acorde e a tendência é a gente caminhar, a princípio, dentro do campo harmônico, né? Mas depois eu fiquei sabendo que é campo harmônico e tal, mas na época a gente só vai tocando, vai vendo pelo som. Aí eu vim ali no 7º grau da sequência de acordes, aí já resolvi esse acorde, né? Aí eu fiz. E a maneira de dedilhar a música já me sugeriu a melodia. Aí eu fiz. Aí eu achei interessante, quando a gente começa a tocar e faz um negócio que você não ouviu antes, ou é um pouquinho diferente das coisas que você já ouviu, você acredita que aquilo ali pode virar uma música. Então eu fiz. Aí preparei aqui do Sol sustenido, preparei em Dó sustenido, aí a tendência natural foi pro Fá sustenido, né? Aí, Fá sustenido. Aí eu usei a mesma métrica do LED, ritmo melódica, né? Achei, que legal, já foi bom, vamos continuar nessa. Mas a gente não vai ficar a vida inteira fazendo isso, né? Uma hora você tem que voltar também, né? Quando eu fiz esse acorde, eu caí um tom acima do tom que eu tinha começado no Lá maior e caí em Si maior. Aí eu falei, vou repetir a mesma coisa, tá tão bonito. Vou voltar do mesmo jeito. A gente costuma fazer os As sempre parecido, ou A totalmente igual, ou esse que foi igual melodicamente e harmonicamente, mas com outro tom, né? Aí eu falei, se eu fizer de novo aqui, aí você já vem a crítica, né? Você está compondo, mas se eu fizer de novo a mesma coisa, você não vai para lugar nenhum, né? Você está se copiando e as pessoas vão falar, o cara não tem ideia, só fica repetindo, vai ficar a vida inteira mudando de tom em tom. Acabou que a música chamou de tom para tom, de toninho para tom Jobim, e também porque começou a ir lá, foi para Si, depois foi para Dó sustenido, né? De tom para tom, eu fui mudando de tom para tom. Aí quando chegou na terceira vez, eu só fiz o princípio. Aí, esse acorde denso aqui já me deu uma parada bemol. Aí eu lembrei dos cellos do Klaus Oger, né? Que bom, que alívio. Mas eu caí num acorde maior lá em cima, que aí eu repeti o mesmo desenho de antes. Tá aqui. Aí fui ficando triste, pensando no tom, né? Aí você chega no auge da tristeza, parece que você está na beira de um abismo, mas em vez de vir a coisa ruim, vem a coisa boa, né? Parece que abre o sol no abismo, né? Aí eu fiz. E essas melodias, quando eu componho, a melodia vem praticamente, é só eu dar o acorde que a melodia vem. Vamos tentar uma outra aqui. Né? Agora vamos mudar a harmonia também. Mas foi como se fosse um desenho repetindo também, né? Aí eu fiz a música que acabou usando os 3 tons e dedicada para o Jobim. E ficou uma música, depois eu fiz um disco com esse nome para ele, um disco em homenagem ao grande Jobim. É isso aí. Vamos lá. Então, meu amigo, componha uma música quando você chegar em casa, ou outro dia que você está muito afim, e
os seus deuses vão te iluminar para você fazer uma coisa bonita. Porque a composição é uma coisa muito natural, né? A não ser que a pessoa vá falando assim, me dá 3 cordas, eu quero nesse ritmo, nesse andamento, aí você vai fazer uma música por encomenda, né? Com filme, com teatro, com uma determinada situação. Mas quando não é assim, vale tudo, vale colocar acorde perfeito, acorde moderno, aí é o gosto de cada um, dentro do conhecimento que a pessoa tem, e mais o bom gosto. Então, assim, é muito difícil para mim, em termos de composição, falar que, naturalmente, é aí que eu acho que vem a coisa divina, né, para o músico, né, que uma bênção que a gente tem, né, porque a gente é só um instrumento, né, a gente, no duplo sentido, assim, né, a gente é instrumento de Deus, assim, né, então quando a gente, parece que tocar uma música é como se fosse uma reflexão, e aí a gente ganha essa tranquilidade, né, do espírito para poder criar as coisas, e elas acabam ficando bonitas, né? E quanto mais a gente conhecer música de outras pessoas também, a gente aumenta o nosso background de conhecimento e a gente pode navegar em mais em mais sonoridade. Por exemplo, no dia, uma vez eu fiz 60 músicas em 60 dias, porque eu estava com muito estresse. O médico falou, você não pode pegar celular, nem computador, nem nada. Com a minha irmã Gilda comigo, cuidando de mim, e eu fazia uma música por dia, de 9 de março a 9 de maio. 60 dias, E cada dia eu compus para o cachorro, para o passarinho, para o meu primo, para a minha amiga, né? E minha família e tal. Aí no dia do Jazz Day, do International Jazz Day, eu falei, vou fazer uma música para o Herbie Hancock. O primeiro acorde que me veio aqui na cabeça foi um acorde, que geralmente a gente começa o acorde com um acorde maior, ou menor. Depois eu fiz outras 2 músicas que começam com um acorde bem diminuto, ou com um acorde híbrido, né? Posso mostrar para vocês. Mas esse dia eu fiz um dominante. E aqui eu fiz a música aqui, ó. Tirone